Olá, gente, tudo bem? Vou apresentar a minha pesquisa, o jornal A Razão, a memória das instituições educacionais para a classe trabalhadora em Pouso Alegre. Sou o professor Giovanni, doutorando em educação na Faculdade de Educação da USP e bolsista CAPES. Antes de mais nada, o objetivo dessa pesquisa compreende analisar o discurso e a memória das instituições educacionais para a classe trabalhadora em Pouso Alegre e também compreender a influência do jornal A Razão nesse processo. E vai destacar que nosso período histórico é a década de 30, a Era Vargas. Tudo bem? Qual é a metodologia utilizada nessa pesquisa? Então, a gente abordou muito bem em detalhes da Lang, que ela vai compreender o quê? A necessidade de olhar os artigos presentes no jornal, e como que a gente pode observar, por exemplo, como é a capa, onde que está o principal artigo, qual a estrutura do artigo, quantas páginas, as colunas, então todo esse processo. E aí entra a Cruz e a Caperado, que vão falar o quê? Que a imprensa nada mais, nada menos do que um espelho da sociedade. Mas não é um espelho total de uma sociedade. É o espelho de um grupo social, de uma elite, de uma ideia, de um pensamento daquela época. Então, principalmente o jornal Razão, que ele é um jornal integralista, então vai divulgar muitas das ideias, muitos pensamentos dos integralistas naquele contexto histórico. Então é por isso que a gente tem que observar o jornal no teu momento histórico, no teu contexto histórico. Mas para isso é necessário falar como que foram as atividades dos integralistas nesse momento em Pouso Alegre. Os integralistas tiveram uma ampla organização política e cultural em toda a cidade, por exemplo, desenvolvendo cursos noturnos, palestras, e também esse jornal. Por meio desse jornal era divulgados ideais e uma proposta política de mudança estrutural da sociedade, baseada no Estado, família, fé, tá, sabe, bem no conceito bem conservador. Aqui destaca a capa do jornal para vocês terem uma ideia como que era. Então esse é a capa do número 1 do jornal, de 13 de março de 1936. Então basicamente a capa era desse jeito, o jornal A Razão bem detalhado aqui. E muitos jornais traziam uma frase muito voltada para as suas ideias. Também havia uma ideia muito clara do conservadorismo, também do catolicismo presente nos jornais, nas capas dos jornais também. E esse jornal vai destacar bastante as instituições educacionais daquele período. Então já tinha o quê? A Escola Profissional de Delfim Moreira, que era oferecia o quê? Tipografia, oficina de tipografia, de marcenaria, capitaria, oficina de artes e agrícola para os meninos pobres e órfãos. Havia também o Orfanato Nossa Senhora de Lourdes, criado em 1920, que dava que uma educação primária, ensino de boa para ser uma boa mulher, uma boa esposa, no sentido, ensinava os valores cristãos para as moças, para as meninas órfãs. A escola doméstica basicamente completou o sentido do orfanato, que vai oferecer para as moças pobres e órfãos o quê? Uma oficina de costura, de culinária, bons modos, no sentido de como ser uma boa mãe, uma boa esposa, nesse sentido, né, da mulher dentro dos valores cristãos. Voltando ao jornal, o jornal vai trazer o seguinte ponto relacionado à escola doméstica Terezinha, que vai destacar que era um ótimo educandário, que vai prestar um serviço enorme. Então, há uma valorização das ações da escola doméstica, que é uma instituição da Igreja Católica. A Igreja Católica era essas três instituições que eu mencionei anteriormente, todas são da Igreja Católica, do bispo diocesano, que havia uma forte relação com o integralismo nesse contexto. Então, aqui, vai destacar o quê? A entrega dos diplomas. Então, o diploma no sentido muito amplo, no sentido de valorização, de dignidade do trabalho, do estudo, por meio da escola doméstica. Em outro trecho, vai falar muito mais da escola doméstica Terezinha, porque ela era um elevado número de alunos que vem sendo realizado aulas nessa útil casa de ensino. E destaca a importância das irmãs da Providência, que deram
um dogma cristão elevadíssimo, que ministra para essas moças humildes o ensino religioso e uma instrução, que é muito importante esse detalhe. Então, há uma valorização do que? Do pensamento do cristão, da valorização da mulher, da família, a partir da mulher, no sentido de formar uma mulher dentro dos valores cristãos. Então, é bem isso, bem interessante. Um outro detalhe que o jornal vai destacar o pensamento nacionalista. E é isso que entra a escola profissional de Moreira. Por exemplo, a oficina artística, ela prefiro o que é brasileiro. Então, que é as armações, a caixa d'água, tudo nesse sentido está falando que valorizando o comércio, a indústria nacional, desde aquele período da era Vargas, nacionalismo totalitário. Certo? Para concluir esse vídeo, essa pesquisa, apresentação, o Jornal Razão vai desempenhar um papel importante na divulgação e também na legitimação de uma memória das instituições educacionais. E é na análise de discurso da memória que a gente entende e compreende a história local, a história regional, e também a história nacional do Brasil. E essas são as referências que eu acabei utilizando, até cito a minha dissertação, Igreja Católica, Estado na Educação Profissional em Pouso Alegre, a Campeonato, Cruz e a Lang que eu citei durante o início da minha fala. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Façam perguntas, que eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.